acontece em São Paulo. Olá, eu sou o Regis Salvarani e esse é o Acontece em São Paulo, o videocast em parceria com a Prefeitura de São Paulo que te conecta às ações da maior metrópole do país. Hoje o nosso tema é o esporte como ferramenta de bem-estar, cidadania e transformação social. Vamos falar dos centros esportivos municipais revitalizados, dos programas que movimentam as férias escolares e das iniciativas como o Vamos Trilhar e a Rede Olímpica. Para essa conversa, eu recebo o secretário municipal de esportes, Rogério Lins, e a Fernanda de Oliveira Kesper, que é diretora do Departamento de Gestão de Políticas e Programas de Esporte e de Lazer, o DGPE. Rogério, Fernanda, sejam muito bem-vindos ao Acontece em São Paulo. E já vamos começar falando da revitalização dos centros esportivos, né? Qual que é o motivo que levou a prefeitura a revitalizar esses centros? Qual que é o papel que esses centros ocupam no cotidiano dos habitantes aqui, dos moradores de São Paulo? Regis, é uma honra estar aqui com vocês, junto com a Fernanda, que é uma das nossas diretoras. Nós temos muitos equipamentos esportivos em São Paulo e ele tem uma missão muito importante para tratar da saúde de maneira preventiva. Muitos desses equipamentos eles foram construídos há muitos anos atrás, 40, 50 anos, e alguns deles nunca tinham passado por uma grande reforma, uma requalificação. E muitas vezes um equipamento foi construído 40 anos atrás, hoje ele não está apropriado para várias normas, entre outras questões. Então, com o apoio do nosso prefeito Ricardo Nunes, que é o prefeito que mais investe em esporte em todo o país, a gente conseguiu fazer uma transformação incrível e a gente está tendo um resultado sensacional na ponta. Você consegue dar para a gente alguns exemplos de centros que foram revitalizados, equipamentos que estão novinhos aí para o pessoal poder usar, poder praticar seus esportes, poder descobrir novos esportes? O que é gostoso, né? Que todas as regiões de São Paulo a gente tem centros esportivos requalificados, perto da casa das pessoas. O prefeito Ricardo Nunes nos pede para descentralizar as atividades físicas, que no passado foi muito concentrado nas regiões centrais e as pessoas tinham que se deslocar. E a ideia é popularizar, alcançar mais. Então, o prefeito tem transformado muitas piscinas em piscinas aquecidas, porque aí a gente pode dar oportunidade de pessoas com um pouquinho mais de 40 anos ou com dificuldades de mobilidade, né, articulações, a fazer hidroginástica. Né? A gente pode usar a piscina por mais meses durante o ano, porque a gente ficava com um período muito extenso de inatividade nas nossas piscinas por causa das questões climáticas. Então, isso é sensacional. Tem as novas modalidades que foram surgindo, né, como os esportes de areia. Então, hoje é muito comum a pessoa falar que ou joga vôlei de praia, ou beach tênis, ou futevôlei, né? Então, a gente está colocando em todas as nossas requalificações os esportes de areia. Tem o pickleball, que é uma nova modalidade. E aí eu vou passar aqui nesses últimos que nós entregamos. Né? Nós entregamos na região do Ipiranga, um centro totalmente requalificado. Entregamos na Zona Oeste, também ali na região do Jaguaré, do Butantã, outro equipamento. Entregamos em Itaquera, entregamos em Santo Amaro. E nesse próximo mês aqui nós vamos entregar mais um na Zona Oeste, ali no Jardim Celeste. Ficou sensacional. Vai ser a primeira piscina pública que, além de ser climatizada, ela tem a cobertura retrátil. Então, quando tiver um sol gostoso, dá para abrir toda a cobertura e o pessoal, além de aproveitar uma piscina climatizada, curtir um solzinho também. E quando tá chovendo, garoando, tá frio, Fecha, cobre e pode usar a pessoa piscina. pode continuar praticando seu esporte mesmo durante o inverno, durante os dias mais frios. Exatamente. Muito interessante. Você tem mais ou menos qual é o tamanho desse investimento que a prefeitura está fazendo nos centros esportivos? Mais de 300 milhões de reais. É o maior investimento da história. É muito recurso destinado para o esporte, porque hoje o nosso governo ele tem um entendimento que é uma ferramenta funcional na educação, né? Porque nem todos vão virar atletas de alto rendimento, mas o esporte ele consolida o cidadão. Ele traz muito conteúdo e conceito que a pessoa vai levar para o resto da vida, bons hábitos. Né? As pessoas têm esse cuidado melhor.
né? É muito importante como uma ferramenta de segurança preventiva. Melhor a criança estar lá num equipamento com um profissional adequado, num equipamento requalificado, do que estar, às vezes, de bobeira na rua, né? Não é a mesma época que a gente viveu, que podia ficar brincando na rua, né? E quem faz esporte tem menos problema de hipertensão, diabetes, dores, né? Então tem uma vida muito mais saudável. Ou seja, contribui para a saúde, para o lazer e para o convívio social também. Ou seja, prefeito, se estiver nos acompanhando aí, investe mais no esporte que a população de São Paulo vai ser ainda mais feliz. Brincadeira, o senhor está investindo bastante. E como é que as pessoas podem se inscrever, podem acessar esses cursos, acessar esses equipamentos para poder não só se divertir, mas também melhorar a sua saúde? Tem a tradicional carteirinha que você faz na administração de qualquer equipamento nosso, leva RG, foto, né? Mas hoje, né, a gente está vivendo um novo mundo. Por aplicativo você também consegue se cadastrar, tem a Central 156, é rápido, é fácil e serve como uma ferramenta de controle para a gente também, né? Saber as pessoas que estão entrando nos nossos equipamentos esportivos. Outra inovação, o prefeito tem colocado as câmeras do Smart Sampa nesses equipamentos e aí a gente consegue entender quem está junto com todo mundo. E a gente teve um caso que teve uma grande repercussão, que foi ali na Vila Guarani, um equipamento que a gente requalificou naquela região do Jabaquara, que um foragido da justiça, depois de a gente ter instalado o Smart Sampa, foi detectado. Ele frequentava a piscina há algum tempo já, e ele era um estuprador, que já tinha algumas condenações, era foragido e ele foi preso. Então imagina, ele estava nadando junto com criança, com mulheres, né, com todo mundo, e a gente, graças a essa tecnologia também, está trazendo mais segurança para os nossos equipamentos. Então a integração das ações da Secretaria de Esportes com a Secretaria de Segurança, né? Integrando os equipamentos, integrando as tecnologias para facilitar a vida do cidadão e ao mesmo tempo levar mais segurança, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas pensam que às vezes é público. Será que é bom? Será que é seguro? E eu posso afirmar para vocês, o que a gente tem na ponta nos equipamentos esportivos hoje da nossa cidade, eles estão no mesmo nível dos grandes clubes particulares. Então é seguro, né? Tem sistema de segurança contratado, tem câmera de monitoramento, é super limpo, está requalificado, acessibilidade, enfim. Ou seja, paulistano, vá para um dos nossos equipamentos que você vai me agradecer daqui a um tempo se você ainda não vai. Secretário, agora a gente está gravando esse podcast numa época de férias, né? E toda época de férias para os pais é uma preocupação. As crianças não estão mais na escola, né, nesse período e ficam muito entregues ao videogame ou na rua sem tanta segurança. Mas tem um programa ligado à Secretaria de Esportes que também ajuda nessa questão das férias, né? Que é o Agita Férias. Eu tenho 2 filhas e tenho uma energia imensa, graças a Deus. Você imagina os filhos dentro de casa. E às vezes as férias escolares dos filhos não coincidem com férias dos pais. Isso traz um desafio muito grande. Então, com o apoio da Secretaria de Esporte, de todo o nosso time, a gente implementou em pontos estratégicos da cidade várias atividades totalmente gratuitas para que as crianças possam se divertir, interagir. Tem atividades educacionais, artísticas, culturais, esportivas, lógico, é o nosso carro-chefe. E eu vou pedir para a Fernanda detalhar um pouquinho mais delas, porque tá um sucesso, tá muito legal e é uma grande opção para as famílias, que às vezes nem todo mundo pode levar um filho num parque, num outro tipo de passeio. Em São Paulo você pode levar seu filho para se divertir de graça, né, Fernanda? Sim, como o secretário disse, nós temos atividades esportivas, recreativas, culturais, mas o carro-chefe realmente é o esporte, né? Então a gente tem as atividades que mais tem atraído, é o futebol, a natação, as danças, as oficinas, o resgate das brincadeiras de rua, né? Isso é sensacional. Isso é muito legal. E aí a gente tem realmente em todos os pontos da cidade. A gente tem na Zona Sul, temos 2 pontos, na Zona Oeste, né? Na Lapa, no Butantã. Na Zona Leste temos o Serete e a Moca,
temos na Zona Norte, Freguesia do Ó e Casa Verde. E no centro, a gente tem o Centro de Esportes Radicais e o Cambuci. Em julho nós estamos atendendo 10 pontos da cidade. E aí em janeiro a gente atende outros 10 pontos. Então a gente costuma fazer esse revezamento janeiro e julho para poder atender o máximo aí que a gente pode. E como é que as famílias fazem para inscrever seus filhos nessas atividades? Tá, o programa se chama Agita Mais Férias. Ele funciona durante a semana, né? E é livre, tá? Não precisa se inscrever, ele pode chegar com as crianças, e aí tem cada brinquedo ou cada atividade adaptada para a faixa etária, né? Então ele procura a faixa etária que é mais compatível com aquele brinquedo, mas é atividade livre, funciona nos centros esportivos, das 9 da manhã às 5 da tarde. E tem profissionais, professores, Tem monitores orientando. profissionais, staff, né, todo equipado aí para atender a quantidade que a gente quer. Quanto mais, melhor, né? A gente tá numa luta aí para realmente popularizar todos os nossos projetos. Então, nas próximas férias de janeiro, Já tá o garantido. Agita Mais Férias já está programado. As famílias podem se informar. Como é que faz para se informar a respeito? A gente tem, por meio do site da Secretaria de Esportes, ou da Prefeitura mesmo, né? Ele direciona. Hoje, com as redes sociais, a gente tem o Semi-Sports. E também nas unidades esportivas, tem toda a programação. Então, as férias estão garantidas aí com muita atividade esportiva, muito esporte para as crianças de todas as regiões da cidade. De todas as regiões. A gente conseguiu atender aí todas as zonas da cidade. Agora, o esporte, além de ser um elemento de saúde, de sociabilização, a gente também quer ter novos atletas disputando os Jogos Olímpicos, disputando as competições, né? Todas as Olimpíadas a gente fala, pô, seria tão legal se a gente tivesse mais brasileiros disputando medalha, né? E disputando competições no mundo afora. A prefeitura também se preocupa com a preparação de atletas de alto nível, né? Sim. Hoje a sede da secretaria fica ali no Parque das Bicicletas, em Moema, anexo a um centro olímpico, que hoje atende mais de 1.000 jovens, né, que são selecionados através das peneiras, né, ali não é escolinha de esporte, escolinha nós temos descentralizadas em todos os cantos de São Paulo, ali é para pegar e lapidar, e tentar formar aquele atleta que vai jogar nos grandes clubes, que vai jogar defendendo a nossa seleção brasileira nas mais diversas modalidades. Além disso, esses atletas que participam dessas competições oficiais, eles podem se cadastrar e participar de um Bolsa Atleta Rei Pelé e ter uma renda para que eles possam ficar vivendo do esporte. Se dedicar né? efetivamente. Se dedicar né? efetivamente, por quê? Todos têm transporte, alimentação, uniforme, bons profissionais. Só que aqueles que se destacam nas grandes competições, a gente tem a oportunidade de colocar eles no Bolsa Atleta Rei Pelé. E o que o prefeito nos pediu? Para descentralizar. Porque região de Moema não é tão fácil de acessar de vários pontos da nossa cidade. Imagina uma criança vir de Itaquera todo dia. Então a gente está já nesse momento, com mais 4 redes olímpicas instaladas na cidade de São Paulo, na região do Cambuci, tem o Curuçá, Guarapiranga e Pirituba, um em cada região. E em mais alguns dias aí também tem o José Bonifácio de Itaquera, que está em implementação, e nós vamos ter o Tomás Mazzoni na Vila Maria. Ou seja, em cada região de São Paulo, nós vamos ter a oportunidade de formar atletas de alto rendimento. E aí, como o Centro Olímpico já é muito tradicional, já revelou vários atletas que se destacaram nacionalmente e mundialmente, a gente vai continuar com essa missão de oportunizar a transformação do sonho em medalhas. Então a rede olímpica se expandindo por todas as regiões da cidade, justamente para incentivar a prática desses esportes olímpicos e formar novos atletas, né? Porque não é fácil. Você imagina que um atleta de 10 anos, 11 anos, em formação de ginástica, quem que vai trazer? Tem que o pai trazer, a mãe trazer. Se é mais perto de casa, é mais fácil você tentar conciliar
esse tipo de atendimento. E às vezes, se é muito longe, você inviabiliza um talento de se transformar aí num grande atleta do nosso país. Hoje a gente tem até a extensão para a USP, né? A gente tem usado Exatamente, a raia CPUs. olímpica da USP para fazer um esporte náutico e tênis de mesa. Então a gente conseguiu expandir também para a USP. Muito legal, muito interessante. Eu frequento ali o Parque das Bicicletas efetivamente e sempre tem, aos finais de semana, competições ali, inclusive de categorias sênior, né, categorias de crianças menores ali. Enfim, é bem diversificado o espectro de atividades que se desenrola ali, né? Inclusive o esporte inclusivo, né? Nós temos competições de futsal, com pessoas com síndrome de Down, né? Nós temos várias outras atividades. O esporte é para todos, não tem limitação, não tem barreira. Basta a pessoa dar o primeiro passo e o restante é com a gente, com os nossos profissionais. E eu queria falar agora de um outro projeto ligado à Secretaria de Esportes, que é o Vamos Trilhar. Conta pra gente o que é o Vamos Trilhar e como que as pessoas podem aproveitar também essa iniciativa. Esporte e natureza tem tudo a ver. Aliás, se você está praticando uma atividade física num ambiente gostoso, ela é muito mais prazerosa. E nós temos vários parques com trilhas sensacionais, inclusive trilhas no meio da Mata Atlântica. E nessas trilhas, o que a pessoa vai ter? Não é só uma caminhada, ela vai ter um guia que vai dar as orientações, vai estar explicando sobre fauna, sobre flora, ele vai te levar num mirante sensacional para você ver a represa Billings num ângulo que você nunca viu. Você vai ganhar, além de tudo, a camiseta para se levar de recordação do programa, que é linda. Você vai ganhar um kit lanche, água, repelente, protetor, ou seja, só precisa ir, né? Se inscrever e participar. É uma sensação incrível. O ano passado, nós tivemos mais de 22 mil pessoas participando do Vamos Trilhar, só cadastrados, fora as outras pessoas que acabam fazendo trilha por conta própria. E agora nós temos, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, uma trilha que ela chega numa extensão de 182 quilômetros. Tem 182 quilômetros para você andar em trilha na cidade de São Paulo, ou seja, vai dividindo, eu vou fazer esse pedaço, até você concluir. Nem todo mundo sabe que São Paulo tem essa área de Mata Atlântica, né? Essa natureza exuberante dentro do próprio município, né? Quando eu fui, eu fiquei apaixonado pelo programa. Assim que eu assumi esse desafio de estar secretário de esporte na maior cidade da América Latina, eu comecei a visitar, né, os nossos pontos, as nossas extremidades. Esse é difícil você falar do filho que você gosta mais, mas esse é um dos que está mais presente no meu coração. E para a cidade, para as regiões onde essas trilhas estão, isso tem algum impacto? Tem muito impacto, porque eu não tive essa oportunidade quando fui criança, e a maioria dos pais não tiveram, né, de ter uma infraestrutura, de ter uma orientação, né, era o que a gente aprendia na escola, ou quando, muito raramente, a escola fazia alguma excursão externa. E hoje você tem a oportunidade para crianças, adolescentes que não vivenciam isso no seu dia a dia, né, ainda mais numa cidade pujante como é São Paulo, mas eles têm a oportunidade hoje de aprender na prática, vendo os líquens, vendo um animal. A gente estava numa trilha e, obviamente, né, que com o acompanhamento do guia, ele falou assim, tá vendo ali, tem uma cobra, pode ficar tranquilo, não é perigoso, a cobra só vai te atacar. Você não tem uma experiência dessa em qualquer lugar, né? Sim. Então, é muito interessante e acaba sendo uma oportunidade também para idosos e pessoas de todas as idades ter essa experiência. E sem contar que gera emprego também nas áreas do esporte, nas áreas da proteção ambiental, né? Tem muita gente que é contratada para justamente fornecer todo o atendimento e toda a orientação nessas trilhas, né? Exatamente. O esporte é uma ferramenta onde todo mundo sai ganhando, né? A gente está levando qualidade de vida para as pessoas, estamos dando oportunidade de emprego para outras, e essa é a equação perfeita. Secretário, está confirmado o Mundial Feminino aqui em São Paulo?
2027? 2027, Copa do Mundo de Futebol Feminino em São Paulo, sede, não é? Uma eleição difícil, né? Tinham 12 grandes cidades, ficaram, se eu não me engano, apenas 8. São Paulo, obviamente, foi uma das classificadas nessa seleção. Eu quero até aqui agradecer a Coronel Helena, que é a secretária de Estado de Esporte, e o governador Tarcísio, que junto com o nosso time aqui do prefeito Ricardo Nunes, foi uma ação intersecretarial, a gente apresentou um grande plano e vamos brigar aí para a abertura da Copa do Mundo de Futebol 2027 ser na cidade de São Paulo. O encerramento não tem jeito, já vai ser no Rio de Janeiro. Então vamos brigar para a abertura ser aqui na cidade de São Paulo. E qual que é a intersecção desse projeto, né, de trazer os jogos da Copa do Mundo Feminina para São Paulo com os projetos da Secretaria de Esportes? O maior número de atletas de futebol feminino do Brasil é em São Paulo. Os maiores públicos em São Paulo. Agora, o que a menina precisa? Porque não adianta, a gente tem que falar aqui. Às vezes, para uma família que não tem entendimento do que é a dimensão do esporte, a filha falar que quer jogar futebol, o pai ou a mãe pode ficar resistente. Falar, não, eu quero você fazendo balé, eu quero você em outro tipo de atividade. E o futebol, ele precisa, como todas as outras modalidades, ele precisa de um espelho, de uma referência. Então, quando você tem um campeonato dessa dimensão, traz atletas do mundo inteiro, você faz outras pessoas que têm esse sonho ter ainda mais incentivo, né? Todo esporte de alto rendimento precisa daquele atleta para incentivar. As minhas 2 filhas jogam voleibol. Por quê? Elas cresceram vendo o time de Osasco jogar. Camila Bright, Tandara, entre tantas outras atletas, né? Então minhas filhas falaram assim, não, eu quero começar a jogar vôlei, né? Uma já não está no alto rendimento, mas a pequena, a mais nova, está super empenhada e falou, não, eu quero ser jogadora de vôlei. Mas por quê? Por causa da referência do espelho. Isso vai ser uma transformação. Maior campeonato de base de futebol feminino do Brasil, sub-11, sub-13, sub-15, organizado por nós, do Brasil. E agora nós vamos ter a Copinha São Paulo Juniores, que é um sucesso no masculino. Nós vamos ter em dezembro agora uma edição histórica. Todas as regiões do Brasil vão participar. Da Copa São Paulo de futebol feminino. Agora em dezembro, eu não tenho dúvida, vai ser um sucesso. Tá? Então, Cristiane Roseira, espero que você veja esse vídeo. Nasceu em Osasco, o maior orgulho de você na seleção. Você, a Marta, um beijo no coração de vocês. Então isso é uma novidade muito legal, né? A Copa São Paulo que é uma vitrine, né? Tão prestigiada e com uma visibilidade tão grande em todo o Brasil. Agora também a feminina recebendo essa atenção, né? Exatamente. A mulher, ela tem se destacado em todas as áreas. E no esporte não tem sido diferente. O que a gente tem que fazer? Apoiar e incentivar. Essa é a missão que o prefeito nos dá todos os dias. Eu aprendi uma coisa quando eu vim para cá, Regis. O prefeito, na primeira reunião de secretariado, ele falou assim, ó, todo dia quando você acordar cedo, porque aqui em São Paulo você tem que acordar cedo, você, antes de sair de casa, você já pensa, mentaliza, o que eu posso fazer hoje para melhorar a vida de alguém? Se a gente colocar isso no coração todos os dias, nós vamos fazer São Paulo ser ainda melhor e o paulistano ser ainda mais feliz. Muito legal. Então são várias iniciativas que a gente comentou aqui da Prefeitura, né, da Secretaria de Esportes, os centros olímpicos, né, a rede olímpica, na verdade, os centros esportivos revitalizados, como vocês comentaram aqui, com diversas modalidades esportivas oferecidas gratuitamente para os habitantes, né, para os moradores de São Paulo. Falamos das trilhas, né, e agora também das competições que acontecem aqui em São Paulo. Enfim, é um conjunto de ações que promove a saúde e também a convivência social, né? Exatamente. E a qualidade de vida. As pessoas, elas querem viver cada vez melhor. Isso passa pelo esporte. As pessoas, para ter uma longevidade com qualidade, ela precisa ser inserida. Não é mais uma questão de opção. Quanto maior a sua idade, mais você vai precisar dos seus músculos, mais você vai precisar da sua energia. E o esporte, ele vai
transformando a pessoa nisso. Tem um vídeo que é muito interessante na internet que mostra uma criança com hábitos alimentares bons e uma criança com hábitos alimentares duvidosos, um jogando videogame e outro andando de bicicleta, e aí mostra no final um caminhando com a esposa e o outro a esposa empurrando ele na cadeira de roda. Né? Isso é muito real se as pessoas não tomarem essa decisão numa vida tão corrida de tirar um pouquinho de tempo para cuidar de si próprio. Né? Então, essa é uma ferramenta. E socialmente falando, em especial na melhor idade, tem muitas pessoas que perdem um cônjuge, ficam tristes em casa, em depressão. As atividades da melhor idade, elas trazem as pessoas para um novo ambiente, fazem novas amizades, às vezes arruma até outro namorado ou namorada. E essa é a nossa missão, fazer o bem. E hoje é a tendência das corridas de rua, né, secretário? É o esporte que mais cresce no Brasil. Essa questão da socialização é muito grande nas corridas de rua. Virou um estilo de vida, né, Fernanda? Virou um estilo de vida. As pessoas trocaram muito a balada, né, o copo de uísque com energético por uma boa hidratação e dormir mais cedo e acordar para correr. Essa tem sido uma tendência em São Paulo. Em São Paulo, cada vez mais, quase todo final de semana tem uma corrida de rua em alguma região da cidade, tem né? 4. Tem final de semana que chega a ter 7 corridas de rua. Só não pode ter mais pra gente não atrapalhar todo o trânsito. E qual que é o papel da Secretaria de Esportes nessa organização dessas corridas? Nós somos o pilar. Embora elas sejam organizadas pela iniciativa privada, elas passam pela secretaria e por uma discussão com a engenharia de trânsito. Né? Porque o esporte é importante, mas não pode travar São Paulo. Não pode parar a cidade, eu né? quero fazer uma corrida em toda a Marginal, meio-dia na sexta-feira. Irmão, não tem como, né? Então, tem algumas regras, tem alguns critérios e tem que ter alguém para balizar. Além disso, nós temos corridas que são organizadas pela própria secretaria, que é totalmente gratuito. Então, todo mês nós temos uma corrida do Circuito Popular de Rua, cada vez em uma região. Então, a gente abre lá, milhares de inscrições, as pessoas se cadastram, vão ganhar a camiseta, vão ganhar a medalha, vão ganhar a fruta, vão correr com toda a infraestrutura de uma corrida paga. Então, além dessas que a gente trabalha com essas assessorias, essas empresas, a Secretaria de Esportes organiza a corrida gratuita, totalmente gratuita, todo mês. Você fala, não estou sem grana para correr, não quero correr no parque, queria ter a sensação de atravessar uma linha de chegada, fica atento aí, Circuito Popular de Rua, nos segue aí no Instagram, Circuito Popular de Rua, Rogério Lins Oficial, Fernanda, todo mundo que você vai saber tudo o que acontece no esporte. Então vamos repetir, vamos reforçar esses canais aí que as pessoas podem se informar para saber do programa de férias, das trilhas, dos centros de esporte, da rede olímpica. Quais são os canais onde todo mundo pode buscar informação? O mais fácil, Semi-Esportes, porque ali a gente concentra as informações de todos os programas. Aí também tem o site da Secretaria de Esporte, tem o site da Prefeitura e aí tem as nossas redes sociais pessoais. Se estiver nos acompanhando e quiser seguir Rogério Lins Oficial, todo dia eu tô falando de esporte lá. Ontem falamos sobre esporte inclusivo, foi bem legal. Foi bem legal. Como o esporte como uma ferramenta de inclusão, é isso? A gente tem um programa chamado mesmo Esporte Inclusivo, dedicado para pessoas com deficiência. Então a gente tem aí 6 modalidades que nós vamos incluir. Ontem foi o lançamento e a gente começa em agosto. E quais são as modalidades? Então vamos lá. Futsal, atletismo, natação, taekwondo, judô e ginástica artística. Todas elas adaptadas para pessoas com necessidades especiais. Pessoas com deficiência. Com deficiência. Isso, PCD. Temos que PCD. utilizar os termos corretos. É isso aí, tá certo. De fato. Foi maravilhoso. Nós fizemos um vídeo com alguns jovens e não foi só a felicidade deles, né? A felicidade dos pais, da família, né? De sentir o filho de fato incluído. A inclusão é uma palavra linda, mas às vezes na prática ela não acontece, né? E o esporte tem quebrado isso e levado oportunidade para todos nas mais diversas modalidades, né? A gente tem oportunidade para as pessoas serem incluídas. Muito legal. Agora, Rogério, Fernanda, tem muita gente que gosta de esporte, mas gosta também de ficar em casa confortável, jogando o seu videogame ou assistindo seu filme, acompanhando o esporte só pela televisão.
A secretaria tem alguma iniciativa para combater um pouco o sedentarismo? Não que a pessoa não possa jogar seu videogame, mas que ela também pratique um esporte efetivamente? É exatamente isso. Não tem problema nenhum em jogar videogame. Ou assistir um jogo de futebol deitado no sofá. Eu, quando tenho oportunidade, eu faço isso. Só que você não pode deixar de praticar atividade física. Isso tem que ser um compromisso, como você acorda e toma café, como você acorda e tem que trabalhar ou estudar, como você tem os seus compromissos com a sua religião, com a sua igreja, você tem que ter um compromisso com você e com o seu esporte, né? Aquele que for adaptado para ti. E eu vou passar a bola para a Fernanda, e ela vai falar um pouquinho sobre o sedentarismo e algumas questões que a gente tem trabalhado. A gente tem expandido, né, na secretaria os projetos por eixo, assim, não é só esporte e lazer, então a gente está muito focado também na qualidade de vida. E aí temos alguns programas, eu tenho meu queridinho também, né? Não é só o secretário, mas o Sampa Saúde em Movimento vai de encontro aí com esses programas de redução do sedentarismo e melhoria da qualidade de vida. Então a gente trabalha um pouco com avaliação física para começar a ter algumas medidas, né, da população e apoio nutricional. O secretário já fez o Bioimpedância. Isso, a bioimpedância e também já passou Pelo pela teste, como é que fala? consulta. Aquele da mobilidade. De flexibilidade, Meu né? O Deus banco do de céu. Wells. Achei O que tava banquinho super- tava ali, quietinho. O que é isso? Eu cheguei na meta da minha idade na raça. Não é fácil. E eu pratico atividade física regularmente. Mas a tendência mesmo do homem é não se alongar. É uma coisa incrível, né? Uhum. O homem, ele se preocupa mais com a força, né? Principalmente dos membros superiores. E aí o alongamento fica um pouquinho de lado. Então, teve aí alguns resultados de alongamento realmente para o sexo masculino são mais... Então, precisa Tem que correr alongar atrás do alongamento, da então. flexibilidade, alongamento. Desde aquela avaliação, todo dia eu tô tomando banho, eu fico lá, tentando encostar a mão no pé. Não é fácil, não. Então surtiu efeito aí, Surtiu. então. Isso é muito bom. Quando você tem essa oportunidade, às vezes você sai da sua zona de conforto. Quando você fala, eu tenho não é questão de estética, é questão de saúde. Porque cada um se sente bem do seu jeito, né? Tem pessoa que não se sente bem de um jeito e quer, através do esporte, fazer uma transformação. O nosso propósito é a qualidade de vida e a saúde das pessoas. E às vezes ela percebe que está na hora dela virar uma chavinha na vida dela para o próprio bem dela. E num exame desse, às vezes a pessoa sai assustada, impactada, fala, nossa, olha como é que eu tô nisso, olha como é que eu tô naquilo. E às vezes ela muda de vida e aí a gente cumpriu nossa missão. Nos próprios centros esportivos é possível fazer esses exames? Ele é rotativo, né, Fernanda? Esse ano a gente fez um modelo rotativo, então é um caminhão itinerante, que aí ele circula aí, a gente tenta circular em muitos parques e centros esportivos, porque também é uma parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então a gente roda os parques também, onde a gente tem pontos de atividade física que a gente tentou regularizar, porque a maioria dos parques tem um público muito espontâneo. Então a gente queria tentar formar um público regular nos parques. Então a gente tem esse trabalho também de aulas continuadas nos parques, em alguns parques, e a avaliação física e a nutricional junto, né, para complementar. E aí quando detecta, por exemplo, como o secretário que precisava se alongar mais, qual que é a medida que a pessoa pode fazer para regularizar isso? Tá. Então a gente tem o profissional que orienta, né? Que ele direciona ele para onde ele tá aí com a deficiência da mobilidade. E aí tem um profissional de educação física que orienta. Muito interessante. Como é que chama esse programa? Sampa Saúde em Movimento. Sampa Saúde em Movimento. Mais um pra gente pesquisar lá no site da Secretaria de Esportes, né? E também todos esses programas, eles têm as páginas pessoais, oficiais, né? Uhum. Oficiais, desculpa. Isso. Então, qualquer um desses programas, ele também tem um... Você fala assim, não estou interessado em todos os programas, eu quero saber do Sampa Saúde em Movimento. Você pesquisar lá no Instagram, você vai achar lá um canal só para você falar desse programa. Inclusive o calendário de onde esse caminhão que faz os exames vai estar no próximo final de semana. Exatamente, já tem o calendário do ano inteiro. Que legal. Muito bom. Rogério Lins, secretário municipal de esportes, Fernanda de Oliveira Kesper, diretora do Departamento de Gestão de Políticas e Programas de Esporte e Lazer, que é o DGPS. Você já decorou o nome desse
desse programa que você grande, é né? Muito obrigado pela presença. Tá aberto para vocês darem o seu recado final a respeito de esporte, de saúde, de lazer. Regis, eu queria agradecer a oportunidade, né, a toda a equipe da CBN, toda a equipe que está aqui, nos atendeu muito bem, café maravilhoso. E falar para as pessoas que estão nos acompanhando da importância de você praticar uma atividade física para o seu próprio bem. Muitos não podem pagar uma academia, mas São Paulo dá oportunidade para todo mundo se cuidar gratuitamente. Então, procure o que tem mais perto da sua casa, com certeza você vai achar alguma atividade que se adapta naquilo que você pode. Ah, mas eu tenho dificuldade, não tem limitação. Mas você precisa dar o primeiro passo, depende só de você. Tá? Então, agradeço o prefeito Ricardo Nunes pela oportunidade de estar aqui. E, paulistano, conte comigo, nós vamos fazer muito mais para melhorar a qualidade de vida de todos. Eu queria agradecer o secretário, primeiramente, pela oportunidade, e agradecer vocês pela recepção. Muito obrigado, e para mim é uma honra estar representando aqui a Secretaria de Esportes, e como mulher também, né? Não posso deixar de lado, aí também tem minha meta aí de disseminar a mulherada aí no esporte, porque de fato é um pouco restrito, né? O que o futebol feminino enfrenta, também a gente enfrenta também como mulher. Então, queria agradecer a oportunidade de estar à frente aí desse departamento com um nome tão grande, mas resumindo, é o Departamento de Gestão aí de Políticas Públicas, e agradeço estar nessa gestão também do prefeito Ricardo Nunes, colaborando com o esporte na cidade de São Paulo. E hoje as meninas, as mulheres que querem jogar futebol, por exemplo, também podem jogar nos centros esportivos da prefeitura. Pode jogar. A gente tem um campeonato enorme, que é a Taça Cidade de São Paulo, que a gente está dando um incentivo muito grande para os times de futebol feminino de base da cidade. Hoje a gente está com uma representatividade muito forte. Inclusive, a gente vai linkar elas aí com o futebol, com a copinha feminina, né, secretário? Já fizemos uma parceria aí. Muito legal. Muito obrigado pela presença de vocês. E esse foi mais um episódio do Acontece em São Paulo. Acompanhe todas as ações da Prefeitura no site, nas redes sociais e siga o videocast nas plataformas da CBN. Eu sou o Regis Salvarani e ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e até breve. Acontece em São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para.